Boa noite. Em algumas situações, o enfrentamento é a indicação de tratamento. Mas e quando a pessoa é resistente ao enfrentamento e fica achando desculpas para fugir da situação? Como a TCC trata isso? Grata. Bom, como eu disse, bom, sim, o enfrentamento é, na verdade, a indicação para tudo, né? Não é só em algumas situações. Você sempre precisa enfrentar as coisas para você aprender a lidar com aquilo de uma melhor maneira. Seja um pensamento, às vezes você fica pensando, sei lá, se o seu pai tá doente. Seu pai tá doente, aí vem o pensamento, ele tá doente, nossa, ele pode morrer. E aí só de vir isso, nossa, ele pode morrer, você já fica, ai não, não posso pensar nisso, não sei o que e tal. E não quer pensar nisso. É porque você fica mal. Por que enfrentar esse pensamento é válido? Porque se é verdade, se ele realmente pode morrer, você precisa lidar com isso, você precisa aceitar isso. Você precisa talvez conversar com ele, no sentido de resolver coisas inacabadas. Você precisa conversar com ele de às vezes pedir um perdão, que seja. Você precisa às vezes já considerar que seja, né, guardar um dinheiro para um funeral, né, pro velório, coisas nesse sentido. Então, a gente precisa enfrentar as coisas. Então, enfrentar pensamentos, assim. Enfrentar a emoção. Quando a gente fala da ansiedade, por exemplo, as pessoas que são ansiosas evitam as situações. Eu vou evitar fazer uma apresentação na faculdade porque eu vou sentir muita ansiedade. Ela evita a situação. Evitando a situação, ela mantém no problema, ela se prejudica, porque vamos por, evitou uma apresentação na faculdade, ela, sei lá, às vezes ficou sem nota, coisas nesse sentido. Então é uma coisa muito ruim para ela. Então, ela precisa enfrentar a situação e enfrentar aquela emoção da ansiedade, ver que a ansiedade, por pior que ela seja, não vai matá-la, não vai causar tanto dano quanto ela acha que vai causar. É só um sentimento que vai passar, com certeza o nosso corpo não vai ficar produzindo coisa toda hora. Então, assim, o enfrentamento é para tudo. Em todas as situações nós vamos ter que enfrentar as coisas. Agora, quando o paciente é resistente, né, ao enfrentamento, fica dando desculpa e coisa assim, a gente precisa trabalhar com a realidade aqui, né? Trazer para ele assim, tá, você tem medo de enfrentar, por quê? Por conta disso, tá. Mas a gente sabe que se você não enfrentar, você não vai melhorar, né? Então, qual que é o seu objetivo aqui? Se você não enfrentar, o que você acha que você está ganhando? E avaliar isso. Poxa, você vem evitando essas situações, evitando essas coisas há quanto tempo? Eu venho evitando isso há 5 anos. Tá, e nesses 5 anos você melhorou? Não melhorei, só piorei. Tipo, então tá. Então, o que tem diferente aí? Não enfrentei as situações. O que tem igual aí? Não enfrentei as situações. Então, é tentar mostrar isso com eles. Aí, ao mesmo tempo, quando a gente fala do enfrentamento, quando a gente fala, por exemplo, dos experimentos comportamentais, a gente vai trabalhar numa escadinha, tá? A gente não vai trabalhar direto com o enfrentamento pior do sujeito ali, que ele tem mais medo. A gente vai trabalhar com coisas menores. Então, a gente vai trabalhar com uma coisa assim bem pequena. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de falar em público, a gente não vai de cara colocar ela num público para falar. A gente pode começar bem embaixo, a gente pode começar no mínimo possível, sei lá, mandando mensagem para um estranho. Tá? Isso já vai causar um desconforto nela às vezes. Ou ligar para um lugar estranho, fazer alguma pergunta assim, isso já vai causar um desconforto nela. Só que é bem menos do que aquilo. Então a gente tem que fazer essa escadinha, que a pessoa, digamos, sente muito mais vontade de fazer aquilo, se sente muito mais preparada para fazer aquilo, e conforme ela vai tendo resultados daquilo, vendo que não é algo tão ruim, que é uma coisa que passa e coisas nesse sentido, conforme ela vai fazendo aquilo, ela vai se sentindo melhor, ela não vai tendo tanta ansiedade, por exemplo, nessas situações, ela vai se sentindo mais capaz, e aí a gente vai passando para situações piores até chegar na situação principal, tá? Então, uma maneira é isso, é conversar com o sujeito para ele mostrar a importância do enfrentamento, aquela curva lá do enfrentamento, a curva do enfrentamento de você evitar, pode ser bacana, que o enfrentamento vai caindo a ansiedade com o tempo. Isso pode ser bacana, ao mesmo tempo de fazer isso, de experimentos comportamentais, você diminua aí na escadinha para que ele consiga enfrentar situações um pouco mais tranquilas, que causam desconforto, mas que são bem mais tranquilas, tá? Então, começar devagar para ele ir ganhando confiança com o tempo.